Eu nunca fui muito boa de pitch. Vender o meu serviço, nunca anunciei, olha, eu faço isso, presto tal serviço. E aí, no último ano que eu comecei a alimentar mais meu portfólio, né? Só que mesmo sem anunciar, sem fazer pitch de venda, as pessoas, empresas, sempre me procuraram para prestar serviço para elas. Eu confesso que no início, alguns anos atrás, eu até perguntava, porque eu prestava serviço para agências, mas empresas, autônomos, pessoas me procuravam diretamente. E eu perguntava para elas, falando, mas como que você sabe o que eu faço? E eu já ouvi até uma pessoa, uma médica, falar o seguinte: ah, eu te acompanho, eu vejo o que você faz para você e eu imaginei que você conseguiria fazer para mim. Também já ouvi do tipo, eu vi você em outro trabalho de influenciadora e achei uma boa comunicadora. Enfim, eu nem sabia que tinha um nome porque eu vou dizer agora. Eu descobri numa palestra que eu assisti do Leandro Ladeira, que é marketing de premissa. Um fato curioso, existem dezenas de tipos de marketing, tá? Mas voltando, marketing de premissa é tipo, por exemplo, todo engenheiro é bom de conta. João é engenheiro. João é bom de conta. Ou seja, você apresenta fatos, argumentos que são assim inquestionáveis, levando o público, o receptor da sua mensagem, a perceber o valor daquela oferta de forma indireta. Ou seja, você apresenta argumentos assim inquestionáveis, levando o público, o receptor daquela mensagem, a perceber o valor da oferta de forma natural, sem parecer que você está tentando persuadir ele diretamente, está tentando fazer aquela oferta diretamente. Diferente do marketing de promessa, que é, por exemplo, convencer alguém, o público, por meio de garantias claras. Perca 10 quilos em 30 dias. Esse é o marketing de promessa. Então, o marketing de premissas, ele foca em mostrar, seja benefício, um estilo, de maneira indireta, promovendo valores e características, seja daquele produto, seja de um serviço, seja de um curso, de uma aula, o que for, gerando um entendimento natural por parte de quem está consumindo aquela mensagem, seja o seu cliente, seja um público que você quer alcançar. Ele percebe, ele entende aquilo de forma natural. E aí foi então que eu entendi que marketing de premissa é, assim, de longe, a minha estratégia favorita. Mas como eu falei, são dezenas de tipos de marketing, inclusive que você pode combinar. No meu caso, por exemplo, a combinação de marketing de premissas com marketing de conteúdo foi justamente o que fez ter sempre essa procura. Mas aquilo que funciona para mim pode não ser o que funciona para você. Então, um ponto muito importante é entender aquilo que funciona para você. Intuitivamente, eu percebi o que funcionava para mim, depois fundamentei, validei e até testei outras formas, mas é onde eu me especializei. Então, eu prefiro focar no resultado do que tentar convencer as pessoas de algo. Eu deixo elas notarem, elas veem o resultado e pronto. Mas outra coisa que eu entendi também é o tipo de cliente. E já adianto que não tem cliente melhor ou pior, tem um cliente ideal para cada tipo de trabalho que é ofertado, ponto. Mas foi importante entender isso porque às vezes o cliente tem um perfil diferente do que eu acredito funcionar. E ele não está errado. Ninguém está, na verdade, mas entendendo isso, a gente evita frustrações que vêm da quebra de expectativa, porque não existe um jeito só de fazer algo dar certo quando a gente fala de comunicação. Essa é a beleza de trabalhar com uma área que não é de exata. Você consegue formas infinitas de chegar, ou finitas, de chegar no mesmo resultado, né? Que é, quando eu falo mesmo resultado, eu digo num objetivo, né? Que é o seu objetivo. Existem fundamentos, mas existe o que funciona para você. E quais são os fundamentos da comunicação social? Né? Teoria da bala mágica, teoria dos efeitos limitados, etc. E existem também os pilares da comunicação consistente, que são os três principais: clareza, coerência e autenticidade. Ou seja, você precisa saber o que quer, saber comunicar, e principalmente você precisa disso para ser coerente. Então, essa volta toda que eu dei para dizer, seja você. Veja o que funciona para você. Mas observe também o que funciona ao seu redor
para que você consiga fazer essas combinações e chegar num resultado que te deixe satisfeito. E quando eu falo satisfeito, não só no fruto que você vai colher daquilo, mas no processo também, para que você fique satisfeito, fique à vontade durante esse processo, para que também evite frustrações suas com você mesmo. E eu falo isso em voz alta, inclusive, que é para eu ouvir também. Entender alguns pontos com relação à estratégia é importante justamente para que você consiga criar a sua. Muitas vezes a gente não entende porque, eu acho que nem cabe a gente entender, porque, funciona isso para fulana. Tá, mas se eu tentar replicar exatamente o que fulana tá fazendo, não vai funcionar para mim. Porque eu não me comunico daquela forma, eu não quero falar com aquele público, eu não sustento aquela comunicação, então vai ser uma comunicação frágil. É importante esse olhar justamente para que o processo de construção da sua marca, né, porque se você oferta algo, tem uma marca aí por trás, seja teu nome, seja o nome da tua empresa. Então, para o processo de construção da tua marca, né, para que ele seja sólido, para que ele se sustente, para que cada vez que você avance, toda aquela estrutura comporte tudo o que você quer construir. Se você constrói uma comunicação frágil, uma comunicação baseada no que o outro faz, sem entender por que está funcionando para o outro e sem entender quem é você e o que você quer, para que você aprenda com o outro e crie o seu, você fica muito refém de fatores externos. E aí, como é que você controla isso? Né? Não é o ideal. Então, você precisa ter o controle da sua marca, você precisa ter o controle da sua narrativa. Bom, então, mais uma vez, seja você. Encontre o seu jeito de comunicar. Eu encontrei o meu, mesmo que sem, no início, fazer isso de forma estruturada, né? Eu fiz muito de forma intuitiva, porque eu vivo a comunicação, então muitas das vezes eu nem penso muito, a coisa meio que flui, né? Eu fiz isso de forma intuitiva e até um ponto que eu percebi, entendi, e aí falei, ok, funciona, então vou estruturar isso aqui e vou seguir firme nessa linha aqui, porque é o que funciona para mim. Então, existem dezenas de tipos de marketing para que a gente explore, para que a gente observe as ferramentas que a gente tem, e quando eu falo ferramentas, digo o que a gente oferece também de ferramenta. Eu sou mais extrovertido, sou mais introvertida, minha comunicação é mais consultiva, minha comunicação é mais bem-humorada, enfim, tudo isso são ferramentas para você compor a sua comunicação. Então, a gente observa o que a gente tem ao nosso redor de ferramenta e faz a nossa construção. Mas tudo partindo do princípio, seja você. Eu queria fugir dessa palavra para não ficar clichêzão, assim, porque tá muito alto, mas assim, autenticidade, né?